Eu posso vir aqui de maneira populista e falar, vou diminuir a carga para o setor industrial, vamos trabalhar 30 horas por semana. Por que 40? Vamos baixar para 30. A gente vai sair fora das cadeias globais de produção. E o Lula está sendo altamente irresponsável porque ele quer se reeleger e falar, você vai trabalhar menos e você vai ganhar igual. Não vai acontecer isso. Bom, eu queria lhe perguntar sobre alguns temas importantes, né, e até polêmicos na área de economia. O senhor já falou sobre o juro. Qual a sua política para permitir que o Banco Central reduza a taxa de juros e se concorda com a política monetária que o Banco Central está implementando agora? Para mim, todo tipo de ajuste fiscal, isso a literatura ela vai toda nessa linha e as experiências internacionais mostram isso, tem que ser baseado na despesa. Ajuste fiscal baseado na área da despesa é ajuste fiscal que tem efeito mais duradouro. Portanto, o que o Brasil precisa é um ajuste fiscal de efeito duradouro, para a gente não ficar eternamente discutindo isso. E um ajuste fiscal feito na área da despesa, ele acaba tendo dois efeitos positivos. Um é atrair investimento e aumentar o PIB, e o outro é diminuir a despesa, permitindo uma redução de juros por parte do Banco Central, e com base nisso a gente altera a famosa relação dívida-PIB, e a curva de juros cai nesse sentido, né? Então, isso tem um efeito positivo em todos os termos. Eu quero ser um presidente que vai interferir muito. Diminuir quais despesas? Podemos fazer a lista toda aqui. A gente pode começar das renúncias fiscais, que são gigantescas e colossais no Brasil, especialmente no teto. Vamos começar no topo. Grandes empresas. Existem empresas hoje que atuam, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, para dar só um exemplo da Honda, que tem mais de 16 bilhões em renúncia fiscal. Vamos falar, por exemplo, do teto, né, do alto funcionalismo. A gente está falando de 5 a 15 bilhões de reais que variam no orçamento anual. Vamos falar, por exemplo, de uma nova reforma da Previdência que infelizmente terá que ser feita. Muita gente não queria falar desse assunto, mas a gente já tinha avisado na primeira que colocaram tantas exceções que hoje vai ser necessário fazer outra reforma previdenciária. Eu estou falando necessariamente de uma desvinculação de gastos que permitam uma autonomia orçamentária maior. Eu estou falando, por exemplo, de uma desindexação do aumento dos gastos de BPC, seguro-desemprego e aposentadoria. São todas medidas que são protocoladas numa PEC, que já foi colocada pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, e são medidas que vão ter um efeito gigantesco. Estou falando de 3,3 trilhões, isso não é uma estimativa minha, isso aqui é a equipe técnica da Câmara que participou da elaboração desse projeto, que em 10 anos tem um efeito de reduzir 3,3 trilhões. A gente está falando de uma reforma que altera a dinâmica de gastos e funcionamento do Estado brasileiro, o que vai permitir não só a queda dos juros, mas queda dos impostos no longo prazo, para que o Brasil fique um país fiscalmente sério. Retomaria a taxa das blusinhas? Não, acho que não tem nenhum sentido isso aí. Acho que, imagina, a gente está falando de um país em que as pessoas perderam a capacidade de consumo. Aí os poucos bens que as pessoas podem comprar, como um pequeno eletrônico, uma blusa, uma roupa, uma coisa que mantém a autoestima de uma moça ou um cara que está trabalhando, sei lá, como entregador, precisa de um celular, esse pequeno insumo de trabalho, vou colocar nesses termos, ser proibitivo é bizarro. Vamos dizer, uma falta de noção gigantesca. E a discussão do fim da 6x1 e da redução da jornada semanal, qual é o seu posicionamento? Eu sou contrário à proposta que veio do governo e considero vexatória a postura da direita brasileira em sequer se colocar na mesa para discutir. Saiu ontem, não sei se vocês acompanharam, uma entrevista horrível do Valdemar da Costa Neto, em que ele alegava o seguinte, que não haveria como eles se oporem porque ele não vai fazer uma oposição por parte do PL porque eles iam perder votos, mas que ele discordava do projeto, mostrando que é apenas uma posição casuística adotada ali por eles. Acho que não tem que acabar com a 6x1 e que tem que manter a jornada em 44 horas. Não, eu acho que a gente tem que ter uma reforma na legislação trabalhista brasileira profunda, que aumente a flexibilização. Hoje a gente tem uma legislação muito velha e a gente está discutindo nos termos errados. A gente está pegando, tem uma legislação velha e aí eu vou adequar ela através de uma política populista para uma demanda que surgiu ali no Rio de Janeiro com um vereador e que pegou nas redes sociais. Qual é a maneira correta de tratar desse assunto, na sua opinião? É uma reforma profunda na legislação trabalhista brasileira. E qual seria o modelo? É 5x2, é 4x3, é 6x1? Não trabalhar nessas categorias, porque o mundo já não trabalha mais nessas categorias. Hoje você tem uma alta flexibilização nos contratos de trabalho. Você pode estabelecer limites de horas semanais e aí você pode permitir que as partes façam os contratos deles. Hoje, a economia global ela vai mudando para outros perfis. É muito mais uma economia de serviços. Essas categorias do tipo, é tanto por tanto, com tantas horas. Isso é um modelo industrial verticalizado. Tanto que a CLT é do período, vamos dizer, do meio do século XX. O mundo não é mais esse. Como seria para o senhor, então, cada categoria definindo como vai ser?
seria você tem sindicatos com concorrência. Isso eu vou pegar um exemplo que é presente, por exemplo, na Ásia. Sindicatos que concorrem entre si para atender esses trabalhadores fazem os seus contratos com suas áreas. Em alguns contratos em que há uma organização dos trabalhadores, você consegue estabelecer um regramento específico para ela, já entendendo o funcionamento da área, e o mercado atendendo a demanda tanto do empregador quanto do empregado. Você consegue ter, vamos dizer, uma flexibilidade, porque não dá para trabalhar com categorias engessadas em áreas que estão cada vez mais fluidas. Mas, por exemplo, na indústria, né? Ontem o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter falou que a indústria brasileira não é competitiva, vai ficar menos competitiva com a jornada reduzida, e até citou o exemplo da China, onde muitas vezes muitos operários da indústria siderúrgica trabalham 11 horas por dia. A sua ideia é isso, que tem essa possibilidade de, digamos assim, o sindicato das indústrias de determinado setor combinar com os trabalhadores que possam trabalhar 11 horas ou 7 horas, combinar, cada empresa ficaria liberada para fazer, cada setor liberado para fazer acordos? Pois e é isso que está funcionando não só no mundo, mas com os nossos concorrentes. A gente tem que ser muito claro. Eu posso vir aqui de maneira populista e falar, vou diminuir a carga para o setor industrial, vamos trabalhar 30 horas por semana. Por que 40? Vamos baixar para 30. A gente vai sair fora das cadeias globais de produção. O custo do Brasil já é gigantesco, energia é cara, juros é caro, o regime trabalhista aqui não apenas é caro, como é inseguro. A gente está perdendo espaço nas cadeias globais inteiras de produção. Os países com regimes trabalhistas mais flexíveis estão apresentando um aumento de ganho real do salário dos trabalhadores maior do que aqui no Brasil. A China é um exemplo disso. Nós vamos fazer o quê? A gente tem que ser honesto, a gente tem que lidar com o mundo concreto ao nosso redor. O mundo concreto, ele não está dando espaço para o Brasil. E o Lula está sendo altamente irresponsável, porque ele quer se reeleger e falar, você vai trabalhar menos e você vai ganhar igual. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. A gente já está vivendo uma situação amplamente precária do ponto de vista de competitividade, e vai ficar mais precário ainda. Matheus Chu, em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber como está a articulação do seu partido Missão com as demais siglas, e como o senhor pretende fazer reformas tão profundas, sendo de um partido que está começando agora, né, e com críticas tão duras aos partidos que hoje são ampla maioria no Congresso. Como se sabe, em todo governo, o primeiro ano é o ano de reformas, né? O governo que não consegue fazer reformas no primeiro ano dificilmente consegue depois. Como o senhor pretende ter essa articulação, né, e esse apoio majoritário no Congresso vindo de um partido que foi fundado agora? Olha, a premissa é simples. A partir do momento que eu venci as eleições, eu não apenas vou fazer uma base grande para o meu partido, como parlamentares de outras legendas serão eleitos dentro do espírito daquilo que me elegeu. O espírito da eleição do presidente da República acaba se refletindo na agenda dos deputados federais eleitos. Portanto, eu tenho que montar uma composição pluripartidária focada em obter essa maioria. E logo no início do mandato eu tenho que trazer toda a agenda, eu tenho que colocar a agenda disponível. Vou pegar um exemplo de um presidente que fez isso, e aqui não estou falando de mérito, de nada. O Milei, ele veio de um partido que foi recém-fundado, o La Libertad Avança, ele ganhou a eleição presidencial. A primeira coisa que ele fez, ele botou aquele pacote ônibus e ele patou o Congresso ao longo de um ano. Ele fez uma aliança com o partido do Macri, e com base nisso ele criou uma maioria ainda que instável para poder andar com a agenda dele. Vamos ser, nesse sentido, eu teria uma maioria instável, mas eu ia focar projeto a projeto. Eu não quero ter aquela maioria seguro, sabe, quando você estabelece, como houve em alguns outros governos, governo Lula, governo Dilma, aquela ideia de você tem que ter uma maioria montada, organizada, e que você fica segurando isso enquanto não apresenta uma agenda. A gente tem que ter uma agenda muito clara, porque se eu for eleito, eu como um candidato que vem com um discurso que vamos colocar aqui, mais disruptivo, vamos colocar assim, necessariamente eu teria que apresentar uma agenda reformista que está muito poderosa, porque foi isso que me elegeu. Então, a pauta seria, vamos dizer, o centro de tudo. Renan, eu queria entender de que forma o senhor pretende conquistar os votos que hoje, pelas pesquisas, estão com Flávio Bolsonaro. Porque pelo seu discurso, o senhor não está tentando conquistar os eleitores do presidente Lula. O seu discurso vai mais liberal, vai mais para o centro-direita. E o Flávio hoje está consolidado no segundo lugar. O senhor entende que essas denúncias contra ele, de ligação com o Vorcaro, podem ser o caminho para que o senhor conquiste esses votos? Olha, a minha força está justamente em conseguir tirar voto dos dois. Naturalmente, eu vou tirar mais votos do Flávio. Isso é natural. Eu também vou tirar voto dos indecisos. Mas eu consigo aqui no Nordeste, eu estou hoje na Bahia, retirar voto do lulismo.
Até tem uma matéria muito boa do Metrópolis que mostra que no eleitor mais jovem eu consigo, vamos dizer, entrar nesse espaço desses eleitores. E, de fato, é bem possível, há uma fadiga de matéria, um lulismo, e a questão é que as pessoas estão falando um pouco sobre isso, porque o Flávio tá tão... As notícias sobre o Flávio são tão cômicas, para colocar assim, que até se esquece